Vamos falar de feedback construtivo. Sabe, é um daqueles termos que todo mundo já ouviu 1 milhão de vezes, não é verdade? Só que, vamos ser sinceros, uma coisa é falar, outra é fazer. Na prática, parece que existe um abismo enorme. Tem gente que tem pavor só de ouvir a palavra e poucos realmente sabem como usar isso direito. Mas, e se a gente conseguisse virar o jogo? Pegar essa conversa, que muitas vezes é super desconfortável, e transformar numa das ferramentas mais potentes que existem para alavancar carreiras e deixar as equipes mais fortes? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. O nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro, a gente vai alinhar o que, de fato, significa dar um feedback construtivo. Depois, a gente mergulha nos benefícios para entender por que isso importa tanto. Aí vem a parte prática, com um modelo chamado SBI, para aplicar sem medo. Claro, vamos ver também as armadilhas mais comuns e, para fechar, como levar tudo isso para um outro nível, criando uma cultura de feedback de verdade na empresa. Então, vamos direto ao ponto. O que é que separa um feedback que realmente ajuda de uma crítica que só serve para apontar o dedo? A resposta está toda na intenção e no foco. Pensa assim, a ideia não é ficar remoendo o erro que já passou, mas sim ajudar a desenhar um mapa para o sucesso lá na frente. O objetivo nunca é derrubar a confiança de alguém, mas sim construir uma ponte para que a pessoa chegue num desempenho ainda melhor. É uma conversa sobre o e agora, e não sobre o que deu errado. A diferença aqui é gritante, né? De um lado, a gente tem uma frase que praticamente fecha a porta. Isso tá errado. Fim de papo. Do outro, um convite, uma porta que se abre. Isso pode ser melhorado. E que tal a gente pensar em como fazer isso juntos? É essa virada de chave. É o que transforma uma dinâmica de acusação em uma de pura colaboração. Tá bom, mas na prática, por que se preocupar tanto com isso? Por que investir tempo para dominar essa arte? Simples. Porque os efeitos disso não ficam só naquela conversa. Eles se espalham, sabe, como ondas, por toda a cultura da empresa. E os benefícios são realmente profundos. Imagina só, trabalhar num lugar onde todo mundo sabe exatamente como pode melhorar, onde as pessoas se sentem seguras para evoluir. É isso que o feedback construtivo faz. Ele não só melhora o desempenho e os resultados, como também cria líderes mais fortes e, claro, faz com que os melhores talentos queiram ficar. Certo. Agora vamos para o como fazer. Como é que a gente transforma essa teoria toda numa conversa que funciona de verdade? A resposta está em seguir uma estrutura, um método que já foi testado e aprovado. Uma boa conversa de feedback é quase uma coreografia, tem um passo a passo. Começa escolhendo o lugar certo, um lugar privado, tranquilo. Depois, a comunicação é direta, sem enrolação. Aí vem um momento-chave, ouvir o que o outro tem a dizer. E a conversa não termina com um ponto final, mas sim com um plano de ação feito a 4 mãos e um reforço positivo, de confiança. Cada etapa é pensada para construir, nunca para destruir. E no centro de tudo isso tem uma ferramenta muito simples, mas olha, incrivelmente poderosa, o modelo SBI. É uma sigla que vai dar estrutura para a parte mais importante de toda essa conversa. O S é de situação. A regra de ouro aqui é fugir de generalizações. Em vez de falar, você sempre faz isso, o feedback precisa ser ancorado no momento específico, na reunião de ontem de manhã ou naquele relatório do projeto X. Isso tira a conversa do campo da acusação e a traz para o campo dos fatos. O B vem de behavior, ou seja, comportamento. E o foco aqui é no que a pessoa fez e não em quem ela é. É descrever a ação que foi vista, tipo, você interrompeu o colega ou o relatório foi entregue sem análise de dados. Isso evita que a pessoa se sinta julgada e mantenha a conversa no nível profissional. E para fechar, o I é de impacto. Esse é o momento de conectar os pontos. Por que aquele comportamento específico foi importante? Isso deixou o clima na sala um pouco tenso? Ou aquilo atrasou o cronograma da equipe? O impacto dá peso e relevância ao feedback. Mostra que não é uma questão de gosto pessoal, mas sim de uma consequência real para o trabalho de todo mundo. E aí, quando a gente junta tudo, olha como fica. A frase é super específica, foca naquilo que aconteceu, que todo mundo viu e, mais importante, explica o porquê daquilo ser um problema, o resultado. Desse jeito, fica praticamente impossível levar para o lado pessoal. Não é um ataque, é só uma análise bem objetiva do que aconteceu e qual foi a consequência. Ok, agora que a gente já sabe a estrutura ideal, precisamos falar sobre o que pode dar muito errado. Porque, acredite, conhecer as armadilhas mais comuns é tão importante quanto saber o caminho certo. A diferença é fundamental. O feedback negativo foca no erro e geralmente o que ele gera é um muro de defesa na outra pessoa. Já o construtivo, ele foca na solução e abre uma janela para reflexão.
A escolha entre um e outro é o que vai definir se a conversa vai terminar com uma porta fechada na cara ou com um caminho aberto para o crescimento. Então, as regras de ouro são bem claras. Nunca, jamais transformar o feedback num julgamento de caráter. Manter sempre um tom respeitoso. Resolver as coisas na hora, sem acumular uma lista de queixas. E talvez o mais importante, um feedback que não oferece uma sugestão de caminho não é feedback construtivo, é só uma crítica vazia. Ter uma ótima conversa de feedback é um excelente começo, sem dúvida. Mas o verdadeiro poder aparece quando isso deixa de ser um evento isolado e passa a fazer parte do dia a dia, da cultura da empresa. E transformar isso em cultura é um projeto, precisa de intenção. Começa com um treinamento, claro, mas vai muito além. Exige que todo mundo seja incentivado a participar, que se criem rituais, que se reconheça quem faz bem feito. Enfim, é um esforço contínuo que faz a comunicação honesta e direta virar a norma, e não a exceção. E no final das contas, o objetivo é exatamente este. Quando a cultura de feedback se estabelece de verdade, a percepção muda da água para o vinho. Aquilo que antes podia ser visto como uma ameaça passa a ser entendido pelo que realmente é, um presente, um investimento no potencial de cada pessoa da equipe. Com essas ferramentas e essa nova perspectiva, a questão agora se torna bem prática. Qual é a próxima conversa difícil que pode ser transformada numa oportunidade de crescimento? A mudança começa na próxima interação.